ok? Então, gente, olha só. Estamos falando aqui da comunicação, né? Do processamento interno do processador, tá? Eu tô focando a palavra interno, por quê? Porque o processador, ele tem os seus bits internos, que é o seu processamento, né? Que acabamos de ver aí nos outros slides aí, que ele recebe a entrada das informações, ele processa e dá a resposta. Então, seria, isso aí seria a sua, a sua linguagem, a sua comunicação, o seu processamento interno, né? Só um minutinho que a pessoa está chegando aqui. Então, internamente, nós estamos falando desses 16 bits dele internamente. E outro detalhe, eu estou no 16 bits aqui ainda, só que os processadores com esses 16 bits internos de processamento, nessa quantidade de 65.535 era a capacidade dele de processar de uma única vez, são processadores da década de 80, tá? Vocês são 16 bits, a gente nem existe mais, beleza? Mas aí eu estou propondo, né, o de 16 bits, porque é um valor alto já para vocês saberem, né, como que foi essa evolução também, tá? E destacando que o processador também tem a sua quantidade de bits, né, que ele consegue processar em contato com a memória, por exemplo, né? Então, memória tem a sua capacidade, as trilhas, né, no geral, a comunicação de todos os componentes internos lá, que eles se comunicam, né, processador com memória cache, com outras placas de expansão. Então, todos eles têm as trilhas que eles se comunicam, tudo através de bits. Todos eles têm as suas capacidades também. Então, esse é um assunto que abrange tudo, né? Que nós acabamos de aprender aí umas 2 aulas para cá, que a linguagem do computador é essa, ok? Vamos lá, dando sequência aqui. Bom, um exemplo agora, né? Se uma operação tiver o valor de 1.000 bits, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que fez lá no computador e ele ocupou, né, um processamento de 1.000 bits lá do processador, 1.000 bits. Ele terá que executar essa tarefa em duas partes, porque o de 16 bits, o máximo que ele consegue é 65.535. Então ele vai ter um trabalho dobrado, infelizmente vai ter um trabalho dobrado, porque uma tarefa lá que gastou 1.000 bits do processamento é acima do que ele conseguia fazer, né? Aí aconteceu isso, né? Porém, aí já vem a evolução. O processador trabalha com 32 bits. Isso aqui são processadores mais recentes, tá? Que tem um valor de até, olha só, gente, 4 bilhões. 4 bilhões de bits. Olha a diferença. 4 bilhões de bits. 4 bilhões 294 milhões 967.296 bits. Tá? 4 milhões. Os de 32 bits, eles processavam qualquer coisa, gente. Tanto que é por isso que vocês vê tanta evolução também em questão de softwares, né? Tanto falando de principalmente jogos, os jogos a gente consegue notar isso, né? O gráfico, como que melhora, como que evoluiu os jogos graficamente, né? Como que eles ficaram pesados devido a isso, né? E aí o que acontece? Os processadores tiveram que evoluir também, né? Ou seja, através dessa evolução dos componentes que permitiram essa evolução de softwares e jogos. Softwares 3D, né, que são aqueles programas de engenharia 3D, né, o quanto que é pesado também, utiliza quanto bits que eles utilizam, né, de processamento, tá? Então, pode executar uma tarefa de uma única vez, ok? Aí uma tarefa passados 4 milhões, né, é meio complicado, né? E isso aí é o de 32 bits, hein, gente?
Esse é o processador de 32 bits. Não é o mais recente, tá? Ok? O mais recente, ó, é o 64 bits. Olha só para vocês verem, o valor de processador de 64 bits, né? Aqui está mostrando que é o 2 elevado a 64. É um número que a gente não vai nem conseguir interpretar. Olha só. É 1000, milhão, bilhão, trilhão, quilhão, nem sei como fala 6, né? Então, é a capacidade de ele processar. Por isso que o processador é muito rápido, gente, muito rápido. Porque você imagina essa capacidade aqui toda, ele pegar processamentos pequenos para fazer. E aí, por isso que ele tem a capacidade de fazer multitarefa também, né? Multitarefa é uma atividade, é uma tarefa que foi desenvolvida na evolução dos processadores. O que é multitarefa? É processar vários processos ao mesmo tempo, né? O multitarefa também fez com que o processador aumentasse sua velocidade muito. Então, ele consegue fazer múltiplos processos, né, ao mesmo tempo. Então, o processador de 64 bits, gente, que até hoje, ele surgiu tem muito tempo, tá? Mais de 10 anos atrás aí. Só que aí não passou disso, né? Até hoje, o máximo que nós temos é processadores de 64 bits. Existem projetos para 128 bits, né? Mas não existe nem necessidade, né? Porque os 64 bits, com essa quantidade aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó, de bits que ele consegue processar num único momento, isso daí para atingir esse valor aí é altíssimo, né? Então, nem há necessidade da perda de tempo para isso, né? Em evoluir essa questão, ok? Então, olha só, os processadores, eles necessitam bastante de quem também? Da memória RAM. Conversa o tempo todo com a memória RAM, né? Porque a memória RAM é como se fosse a mesa lá do processador, né? Tudo que nós estamos utilizando no computador, tudo, celular, tudo que eu falo computador está envolvendo tablet, smartphone, tá, gente? Porque tudo utiliza a mesma arquitetura, né? Mesmo fundamento. Então, o que acontece? Tudo que eu utilizo, um jogo, um navegador de internet, um editor de texto, tudo que eu estou usando no computador, múltiplas tarefas que eu estou utilizando, estão tudo lá na memória RAM. Tá? Como se fosse uma mesa, está tudo lá espalhado para mim trabalhar. Tá? A partir do momento que eu fecho os programas todos, não vou utilizar mais, eu estou limpando a mesa, estou zerando ela. Aí eu estou zerando, estou limpando a memória RAM. Tá? Então, a memória RAM, a todo momento o processador está acessando, né? Tá conversando, está tendo acesso à memória RAM. Por isso que eles precisam, né, muito da memória RAM. Porque é nelas que eles guardam os registros, né? Os registros é como se fosse um endereço daquilo que eles vão buscar para processar, né? Através desse registro, eles buscam para fazer o processamento, tá? E dentro desses registros, armazenam os endereços dos dados, né? Que ele precisa acessar rapidamente. Então, tudo através desses endereçamentos, né? Qualquer coisa que eu vou mexendo lá nas tarefas, já está endereçada já. Então, o processador vai lá e busca, tá? Esses endereços são números por meio dos quais o processador pode acessar a informação que precisa, né? Essa conversa entre processador e memória RAM, tá? Aonde que nós queremos chegar nisso? Vamos entender aqui. É por esse motivo que os processadores de 32 bits só conseguem usar 4 GB de memória RAM. Isso aí, antigamente, o que acontecia? Isso aí eu acho que não sei se alguém pegou essa época aí, mas antigamente os computadores de 32 bits, os processadores eram de 32 bits, todo mundo queria utilizar 4 GB de RAM. Beleza, até aí tudo bem. Por que até aí tudo bem? Porque aqui, ó, que nós vimos atrás aí, ó, nos slides, 4 milhões de endereços que esse processador consegue executar de uma vez, consegue processar de uma vez, que é o de 32 bits, né? 2 elevado a 32, 4 milhões de informações. E o que acontece? A memória, nessa época, era 4 gigabytes de memória RAM, ou seja, de acesso.
tá? Então, na verdade, eu estou falando errado, tá, gente? Desculpa aí que eu tô falando errado. Não é 4 milhões, não, é 4 bi, tá? 4 bilhões. Eu percebi que eu estou falando errado aí agora por causa dos gigabytes, né? Que os gigabytes é na casa do bi, mas é 4 bilhões, tá? Então, o que acontece? Voltando ao assunto aí, o processador dessa época, ele processava, acessava de uma única vez, né? Tarefas de 4 bilhões de informações. E as memórias de 4 GB, que na época estavam no auge, né? É justamente isso, 4 bilhões as memórias RAMs. Aí ia bater, né? Com a capacidade do processador. Até aí tudo bem, tá? Apesar de que, igual tá falando aqui, ó, isso faz com que ele fique um pouco limitado. Muito bem. Só que aí vem isso daqui, ó. Já os processadores de 64 bits conseguem guardar mais registros, não é só os 4 bilhões. Aí, olha só, entra na casa dos de 6, né? Acima de quinquilhões, 6 trilhões, não sei como fala os 6, não. Aí, aquela 4 GB de memória ia ficar muito mais, né, do que suficiente. Eu poderia colocar até mais, né? Poderia colocar 8 GB de memória, poderia expandir minha memória. Tá? Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: no caso do processador de 32 bits, não era interessante, por exemplo, eu expandir essa memória RAM. Tá? Não era interessante, porque ele não ia conseguir acessar ela de uma vez, mesmo eu tendo mais memória, porque a capacidade do processador era 4 bilhões por vez. Então eu poderia colocar 8 de memória, poderia colocar 16 GB de memória, que do mesmo jeito o processador ia fazer a atividade no máximo que ele suportaria. Tá? Então, isso aí é interessante para a gente saber que os componentes eles precisam evoluir juntos. Né? Não adianta nada eu evoluir um e o outro não ter a capacidade igual para acompanhar. Né? Então, é isso aí que acontece também na informática. Tá? Então, o que acontece? Aqui está falando que 16 exabytes, né? Então seria isso aqui, ó, 16 exabytes é esse número aqui, ó, 18 sextilhões, não sei como fala, né? 446 quinquilhões, 744 quadrilhões, 73 trilhões, aí vai. Beleza? Então, essa é a evolução. Então, gente, é isso que nós temos que entender. Lógico que na hora que nós chegarmos nas aulas, nós vamos chegar nas aulas de que nós vamos ter que estudar um pouco essa parte de novo, na hora que a gente falar de processador, das características dos processadores, da evolução deles, a capacidade de cada um, da memória também em conjunto, né? Dos componentes internos, das trilhas, né? Eles têm os bits internos e os bits externos. Cada componente tem isso, bits internos e bits externos. O que significa isso? Os bits internos é a capacidade própria. Os bits externos é a comunicação externa, as trilhas e com os outros componentes. Então, isso aí a gente vai ter que estudar um pouco mais. Né? Eu só dei um aperitivo aí para vocês saberem como que é, né? E como que vai ser. Tá? Essa comunicação, essa linguagem da máquina aí. Correto? Alguma pergunta nesse ponto? Alguém quer gerar alguma dúvida? Então, nós estudamos hoje questão do sistema binário, vimos aí os bits, e aqui, ó, nós só falamos de bits, vocês repararam, né, na parte do processador. Por quê, gente? Alguém saberia me dizer? Que eu só falei de bits aqui? 32 bits, 64 bits, quantidade de bits de uma só vez. Por que eu só falei de bits nessa Porque parte? Hã? porque o processador ele só trabalha com bits, simples assim. Exatamente, porque nós falamos da linguagem dele, né? Essa aí é a linguagem dele, como que ele faz essas atividades, as tarefas, o que que ele consegue no máximo, ele sozinho lá. Então, nós falamos dele, não é nada para a gente. Aí é a tarefa, a atividade dele. Ele não está tentando transformar para a gente, não. Ok?
Aí depois que transforma para a gente, aí vem naquela unidade de medidas lá, né? O byte, né? Aí chega aqui, ó. Aí é para a gente. Aqui é a interpretação para nós. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer essa atividade aqui, que aí a gente encerra essa atividade de hoje aqui. Então, tá tranquilo para todo mundo aí? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então nós vamos Eu começar acho que aqui. para mim tá tranquilo, chefe. Beleza? Então, beleza. Estudando muito. Vamos começar aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar esse disquete aqui, ó. É uma unidade de leitor de disco. É um disco flexível, bem antigo, tá? Nem eu cheguei a trabalhar com esse disco. Aqui nós temos várias evoluções aqui, tá? Temos o disquete, depois temos o CD-ROM, depois passamos para o pendrive, a memória flash, beleza? Então aqui são as evoluções. Esse disquete ele já foi útil, disquete de 5/1/4. Ele já teve a época dele, a época que ele foi bastante útil, tá? E essa medida aqui, na época, era uma medida grande, dava para armazenar muita informação. Por que que eu não, com o tempo passou a não permitir mais? É aquilo que eu falo com vocês. Os programas, os softwares foram tudo evoluindo. Então, quanto mais ele evolui, quanto mais ele se torna complexo, avançado, mais o quê? Mais informação ele vai gerar, né? Vai ocupar mais espaço. Tá? Isso aí é uma tendência. Igual eu falo com todo mundo. No caso do smartphone, que tem bastante memória para armazenar, mas também tem muitas atualizações. Cada atualização que a gente vai fazendo, a gente vai o quê? A gente vai gerando um sistema mais robusto, né? Com melhores resultados de segurança, com melhores resultados de eficiência, desempenho, sim. Porém, a gente vai tornando ele maior, ele vai crescendo também, tá? E ele vai crescendo, vai chegar uma hora que eu preciso de mais memória, entendeu? Então assim aconteceu, assim vai evoluindo. Então nós temos aqui, ó, 740 kilobytes. Como que eu sei que é kilobytes? Por causa da sigla, né, gente? O KB é kilobyte. De cara, assim, sem calcular, sem nada, é em torno de quanto isso daí? 740 kilobytes. Dá 740 milhões, mais ou menos. Milhões? Não. Acho que seria milhões. É na casa do Multiplique 1000. por 1024. É na casa do 1000, tá? Mas é na casa do 1000? É isso. O Não, kilobytes é na casa do 1000. Tá? Então é em torno de multiplique por 1000, né? 740 mil. Tá bom? Não é, Davi? Multiplica Tá? por 1000, né? E por 1024, exatamente. 1024. Exatamente. Beleza? Vamos fazer esse cálculo aí, que acho que o Ramilson falou agora aí, né? Vocês vão pegar a calculadora aí para nós aí. Vamos fazer essa multiplicação aí. 740. Deixa eu pegar aqui também. Para a gente colocar o valor exato aí. 740 vezes 1024. 756.760. O meu deu diferente. O meu deu 757 mil. Deu 1000 a mais que o seu. Ok? Então na Deu casa. 757 mil. Isso. 757.760. Então, na hora que você bate o olho aí, ó, já pode saber que é em torno dos 740 mil. Por quê? Que é o kilobyte. Só que aí, como não é o 1000 certinho, né? Aí é o 1024, aí vai dar um pouco mais. Só que, assim, pra gente, assim, de cara, vai te bater o olho, só para ter uma noção, já ajuda. Eu já sei que o kilobyte é na casa dos 1000. Então, eu pego os 740 e multiplico pelo 1024. Né? Ou pelo 1000 na minha cabeça, eu já sei que é 740 mil, mais ou menos. Beleza? Só para a gente ter uma noção. Então, anota para nós aí. Eu não consigo escrever aqui, se eu consigo, mas vai ficar bem... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui vai ficar 757... 757
760. Então aqui é a capacidade de um disquete de armazenar informações desse disquete antigo. Tá? Aí vamos evoluir. Os outros eu não vou conseguir escrever não, que a evolução vai ser grande. Vamos para a evolução aqui. Aí surgiu esse disquete aqui, ó. De um disquete de 3,1,5. Esse aqui eu já cheguei a usar. Um disquete de 3,5. A capacidade dele, ó, era 1,44 MB. Ou seja, passou para casa do megabytes. Milhão. Aí já é 1 milhão, exatamente. Né? Então eu tenho em torno aí de 1,5 milhão de informações, mais ou menos. 1,4, né? Então vamos calcular aí. 1,44 vezes 1024. Dá 1.474.560. Exatamente. Ok? Então já é 1.474.560. Na verdade, deixa eu ver, peraí. O que vocês vão fazer, na verdade? Vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão pegar 1,44 vezes 1024. Ele vai transformar, na verdade, essa primeira multiplicação, vocês vão transformar ele em 1000. 1474. Vocês estão transformando ele em kilobyte. Ok? A primeira multiplicação. Aí eu preciso fazer mais uma multiplicação para passar para o byte. Aí o resultado que der, vocês vão multiplicar Aí vai mais uma ser, vez. ô Com Davi, 1024. Aí vai dar 1 esse, milhão. Correto? esse 1.474,56 eu multiplico por 1 milhão? Não. Multiplica por 1024 de novo. 1,44 se multiplica por 1.000 e depois o O resultado... 1.440 multiplica por 1024. Exatamente. Você tem que fazer duas Dá vezes a multiplicação. 1.474.560. Porque a gente está na segunda casa, a gente está na casa de 1 milhão. Aí a Uhum. gente transforma a primeira divisão, a primeira multiplicação, a gente passa para a casa do 1000, que é o kilobyte. Aí multiplica de novo, 1024, aí vai passar para a casa do byte, certinho. Qual que é a resposta que foi aí, cara? Vou fazer aqui de novo. 1.509.000? Isso, exatamente. Ah, tá. 1.509.949. Correto? Isso mesmo. Aí não tem nem como eu escrever aqui. Então, olha só para você ver, um disquete esse disquete é mais avançado que o outro. Ele passou de 757 mil para 1 milhão e 500, né, de informações armazenadas. E ele era menor do que o outro. Esse 5,1/4, 3,5, isso aí era o tamanho da polegada dele. Então ele era menor, com capacidade maior de armazenamento. Aí nós passamos para o... Vamos passar para o CD-ROM aqui, ó. O CD-ROM tem a capacidade de armazenamento de 700 MB. Então isso aí que está na casa dos milhões também, né? 700 milhões de informações. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular esses 700 milhões. Como que eu faço aí? Multiplico duas vezes de novo, né? Porque está na casa do milhão lá. Então a gente pega os 700 vezes 1024. Ele vai mostrar para vocês o valor em kilobyte, ó, 716.800. Correto? Aí multiplico de novo por 1024. Aí vai dar o valor certinho, ó. 734 milhões, não é isso? Isso. 3.200.
Aí é o tamanho exato da capacidade do CD-ROM. Correto? Ok. Agora vamos passar para outro aí, qual que é a memória flash de 4 GB. 4 gigabytes. Agora, como que vai ser, hein? Agora Agora é na casa do bilhão. bilhão. 4 bilhões. Como que eu faço agora para transformar isso aí em bytes? É a mesma Multiplique coisa. por 1 milhão. É a mesma coisa. Mesmo processo que nós fizemos. Só que agora vai aumentar uma multiplicação a mais. Correto? Na casa de 1 bilhão, então a gente vai multiplicar o quê? 3 vezes para chegar até o byte. Ok? A gente vai pegar o 4 e multiplicar por 1024. Quanto que deu? 4.096. Isso aí é o quê? Isso aí é megabytes. 4.096 megabytes. Aí vamos multiplicar mais uma vez por 1024. Quanto que vai dar? 4.194.304. Isso, a gente passou por kilobytes. E agora, mais uma vez. 4.294.967.000.000. Não, tá doido, é número demais. Deu número demais aí, né? Mas é isso aí. Ok? Vamos fazer também com 32 gigabytes, que também é a mesma coisa, só que daí é um pouco maior. E o 250 gigabytes. Tá tudo na mesma casa, ó. Né? Mas é igual eu falei para vocês. O bom é que a gente pode memorizar dessa forma. O 4 gigabytes eu sei que está na casa dos 4 bilhões. O 32 gigabytes eu sei que está na casa dos 32 bilhões. O 250 gigabytes eu sei que está na casa do quê? Dos 250 bilhões. Né? Mas aí vocês vão pegar todos os três aí e multiplicar 3 vezes por 1024. Que aí ele vai passando, né? Vai pulando para trás. Ele vai pulando do gigabytes para o megabytes, do megabytes para o kilobytes e do kilobytes para o bytes. Aí ele chega no que está pedindo aqui. Ok? O kilobyte aqui que nós fizemos, a gente multiplicou só uma vez, porque ele está perto do byte. É só uma vez que ele já pula para o byte. O megabyte, nós multiplicamos quantas? 2. E aí ele pulou para o kilobyte e depois pulou para o byte. Beleza? E o terabyte, hein? Nossa, o terabyte. Beleza. Terabyte vai multiplicar quantas vezes? Uma a mais do que o gigabyte. No caso, vai Terabyte vai ser explicar um a mais que 4 o vezes. giga. São 4 vezes. Ok? E nós sabemos que é em torno de 1 trilhão de informações. Ok, gente? E agora, Exatamente. Hã? É até complicado de fazer calculadora, acho que não dá conta não, né? O visor Dá dela não. tem Não dá limite. não. Não vai dar conta de dar o resultado aí. Tem que fazer na planilha do Excel, talvez. Aí dá. E aqui, ó, só para dificultar um pouquinho aí a tarefa de vocês, depois que eu tiver esses resultados aqui, eu vou até pegar com vocês na próxima aula os resultados todos, tá? Para a gente ver se vocês conseguiram fazer esses resultados e esses resultados. Então, vocês vão fazer dessa forma que eu expliquei para vocês aí no vídeo, todos esses aqui, e depois vão converter na linguagem da máquina. Tá? Como que eu faço para converter na linguagem da máquina? Nós sabemos que cada byte precisa de quantos bits? São Precisa de 8 8. bits. 8 bits. Então é só eu pegar esse resultado aqui e fazer o quê? Dividir. Multiplicar por 8. Hã? Não, Multiplicar. contrário, né? Multiplicar por 8. Preciso de dividir, não é isso? É dividir, velho. É dividir. Dividir? É porque cada 8 dele que vai dar um desse. Correto? Então vamos pegar a resposta do byte e dividir por 8. Isso, divide por 8. O resultado que der é a quantidade de bits. Né? Porque a cada 8 bits, a cada 8 bits que vai dar um desse aqui do byte. Então é só pegar o resultado e dividir por 8.
a gente vai saber quantos bits que é a capacidade de cada disco na linguagem da máquina. Beleza? Dá para fazer? Dá. Aí eu corrijo Isso aqui é número demais, né? vai dar, vou ter que usar uma planilha de Excel aí, planilha eletrônica. Calculadora comum não dá pra fazer não. Então beleza, gente. Então eu vou encerrar por aqui essa parte de hoje, tá? Tem uma atividade para vocês aí, devo passar um formulário também, algumas questõezinhas também, tá? E aí na próxima aula a gente dá Tranquilo. sequência aí essas atividades aí. Eu acho que agora já dá para passar para uma outra matéria nova aí. E lembrando que a gente está bem perto de voltar, viu, gente? Se Deus quiser aí, o pessoal já tá planejando lá a nossa volta aí, já está tentando ver com as liberações, né? Então, eu acredito que a gente está bem perto de voltar. Aí a gente vai fazer tudo, colocar em prática aí muita coisa que nós aprendemos e dar sequência aí, né, gente? Beleza? Boa. Isso aí. Então, uma boa noite a todos aí. Davi, em questão da conversão em bits aqui, ó. Essa, igual eu fiz aqui o disquete, que é 740, Isso é mais né, fácil. dividido por, que deu 94 mil e uns quebrados. É mais ou menos isso, dividido por 8, né? Isso, exatamente. Ah, não, beleza. Ok. Beleza, então? Beleza, então, Davi, obrigado. Então falou, gente. Um abraço a todos aí. E até a próxima, então, se Deus quiser. Valeu, boa noite, cara. Boa noite. Falou, boa noite, Davi. Valeu, Davi. Obrigado. Tudo de bom. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera. Boa noite pra todos. Falou. Assistiu o jogo do Galo agora, né? Pra ele perder. Galão na cabeça. Dá uma chance pro Tom Benz, tadinho. Ih, tadinho da Tom Benz, já tomou um tombo já. Falou, O gente. Cruzeiro já era mesmo? O Cruzeiro não tá dando confiança a ninguém, não. Falou, gente.